Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Olá, sou o pastor Jones Marloff, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Pinhais, no estado do Paraná. Este é o programa Crescendo em Cristo, que tem por objetivo ouvir, estudar e meditar a Palavra de Deus. Para este dia, queremos ouvir e meditar nas palavras da segunda carta do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 2. Venha conosco, a fim de ouvir e meditar a Palavra de Deus. A segunda carta de Paulo a Timóteo trata principalmente das responsabilidades e deveres de Timóteo. O apóstolo Paulo já se sente que a sua vida está chegando ao fim e, por isso, com muito carinho e dedicação, ele dá conselhos ao jovem pastor Timóteo, seu amigo e companheiro de trabalho, para que seja forte e firme na fé e continue sendo um fiel soldado de Cristo Jesus. E esse texto de 2 Timóteo, capítulo 2, ele se divide em duas partes. A primeira parte, do versículo 1 até o versículo 13, onde Paulo pede a Timóteo que entregue os ensinamentos que ele tinha recebido do apóstolo a outros mestres na fé. E aqui o apóstolo Paulo se utiliza de figuras tiradas da vida militar, do esporte e da agricultura. Também neste trecho do versículo 1 a 13, Paulo anima o jovem pastor Timóteo a ser fiel. O apóstolo lembra o seu próprio exemplo e conclui essa parte citando o que parece ser um hino ou uma confissão de fé que os cristãos daquele tempo usavam nos seus cultos. E agora queremos ver alguns versículos deste trecho, 2 Timóteo, capítulo 2, primeiramente, versículos 1 a 3, onde nós lemos: E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento. Aqui o apóstolo Paulo chama carinhosamente Timóteo de seu filho e deseja que ele seja forte por meio da graça, por estarmos unidos a Cristo Jesus. E ele pede ao jovem pastor Timóteo que transmita os ensinamentos que recebeu a outras pessoas de confiança, para que possam sempre mais continuar com a pregação da palavra de Deus a outras pessoas, confiando a essas pessoas o tesouro maior, que é a palavra de Deus. No versículo 13, ele cita fiel soldado. E aqui o apóstolo Paulo, ao citar isso a Timóteo, ele gostava de usar linguagens tiradas do serviço militar. E logo em seguida também uma linguagem esportiva, no versículo 5, e também uma mensagem de lavrador, no versículo 6, como nós vamos ver agora, versículos 4 a 6. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante, e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Aqui o apóstolo Paulo, então, usa uma linguagem esportiva, falando de uma corrida que nós temos que participar enquanto estivermos aqui nesta vida. E logo em seguida ele fala do lavrador, que deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Ou seja, devemos de ofertar, devemos de colocar o nosso melhor na divulgação da palavra de Deus. E por fim, dos versículos 7 a 13,
onde nós queremos ler agora, ele finaliza essa primeira parte dizendo: pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação, que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. Este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Aqui, o apóstolo Paulo ressalta que vale a pena sofrer pela causa de Cristo. E quando ele escreve esta carta, ele estava preso. Contudo, a mensagem de Cristo não está presa. E é por isso que nós podemos e devemos pregar esta palavra e se portar tudo com muita paciência, tudo com muito amor, pois estamos levando a palavra de Deus ao seu povo. E ele conclui essa primeira parte do capítulo 2 da segunda carta a Timóteo, enfatizando que se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Cristo sempre estará ao nosso lado, mesmo quando não formos fiéis à sua missão para conosco. Também temos a segunda parte desse nosso texto, 2 Timóteo capítulo 2, dos versículos 14 até o versículo 26, aonde aqui o apóstolo Paulo dá conselhos a Timóteo a respeito da sua tarefa como pastor, que Timóteo deve ser um mestre bom e paciente, ensinando corretamente a verdade do Evangelho e corrigindo com delicadeza aqueles que são contra ele. Segunda parte, versículos 14 a 26, primeiramente, versículos 14 e 15 nos diz: recomende essas coisas aos que você dirige e ordene severamente na presença de Deus, que não briguem por causa de palavras. Brigar não é bom, pois somente prejudica os que estão presentes. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus, como um trabalhador que não se envergonha do seu trabalho, mas ensina corretamente a verdade do Evangelho. Aqui o apóstolo Paulo aconselha ao jovem pastor Timóteo a fazer sempre o possível para ter a completa aprovação de Deus, ou seja, ensinando de maneira correta e verdadeira o mais puro Evangelho em Cristo Jesus. E no versículo 16, ele ainda continua aconselhando, dizendo: evite os falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas se afastem de Deus. Aqui Paulo pede para que Timóteo evite falatórios contrários aos ensinamentos cristãos, pois eles fazem com que as pessoas cada vez mais se afastem da palavra de Deus, que eles não são importantes, que eles não acrescentam em nada, pelo contrário, apenas denigrem com a pregação do Evangelho de Cristo. E ele continua agora citando alguns exemplos de falsos mestres que falavam coisas contrárias à palavra de Deus, dos versículos 17 a 20, onde nós lemos: as coisas que os falsos mestres ensinam se espalham como a gangrena. 2 desses mestres são Himeneu e Fileto, os quais abandonaram o caminho da verdade. Eles afirmam que a nossa ressurreição já aconteceu, e assim estão espalhando a fé cristã de alguns. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras:
O Senhor conhece as pessoas que são dele. E também, toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Numa casa grande não existem somente vasilhas de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro. Algumas são para ocasiões especiais e outras para todos os dias. Aqui, o apóstolo cita 2 falsos mestres, Himeneu e Fileto, que ensinavam doutrinas contrárias à fé cristã. E aqui ele ressalta ao jovem pastor Timóteo que ele continue firme no alicerce que Deus colocou para ele e que esse alicerce não será abalado. E sobre esse alicerce está escrita as seguintes palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Aqui novamente o apóstolo Paulo coloca o jovem pastor Timóteo que continue firme na pregação clara e pura da palavra de Deus e que acima de tudo ele também possa viver esta palavra junto com os demais irmãos na fé. E o apóstolo Paulo termina esse capítulo dos versículos 21 a 26 dizendo: quem se purificar de todos esses erros que tenho falado será usado para fins especiais, porque é dedicado e útil ao seu mestre e está pronto para fazer tudo o que é bom. E você, Timóteo, fuja das paixões da mocidade e procure viver uma vida correta, com fé, amor e paz, junto com os que, com um coração puro, pedem a ajuda do Senhor. Fique longe das discussões tolas e sem valor, pois você sabe que elas sempre acabam em brigas. O servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão ao seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Por isso, no finalzinho, Paulo fala nesses versículos e recomenda que o jovem pastor Timóteo continue a pregação da palavra de Deus de maneira clara, pura e verdadeira, e que ele fuja das paixões e dos pecados da mocidade, mas que, acima de tudo, possa viver uma vida correta, com fé, amor e paz, ficando longe também de discussões tolas, discussões que não acrescentam nada e que não têm valor, pois sempre sabe que essas discussões acabam em briga. E recomenda ali no final do nosso texto que ele continue sendo um mestre bom e paciente, que possa ensinar a verdade em amor e também corrigir com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a essas pessoas a oportunidade de se arrependerem e virem a conhecer a verdade do Evangelho. Então este é o capítulo 2, onde o apóstolo Paulo faz várias recomendações ao jovem pastor Timóteo, para que ele continue firme na fé e continue ensinando com muita clareza e com muita pureza a verdade do Evangelho. Esse foi o estudo bíblico do 2º capítulo da 2ª epístola do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo. Agradeço a vossa participação neste programa e convido a você e sua família a assistir outros programas da Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para você. Fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.